Se você acompanha casos de crimes reais, talvez esteja acostumado a pensar que serial killers deixam rastros evidentes. Assinaturas claras, padrões repetitivos, comportamentos compulsivos, erros que cedo ou tarde os denunciam. Mas este caso desafia tudo isso. Porque o homem que você vai conhecer agora não agia por impulso, não buscava atenção e não parecia querer ser encontrado. Pelo contrário, ele entendia o sistema melhor do que quem tentava capturá-lo. E por isso, durante anos, matou em silêncio absoluto. Os primeiros casos surgiram de forma espaçada demais para levantar suspeitas. Uma morte em uma cidade pequena do interior. Outra, meses depois, em um bairro periférico de uma capital distante. Vítimas sem ligação aparente. Idades diferentes. Profissões diferentes. Nenhuma cena chamativa. Nenhuma violência excessiva. Apenas mortes limpas, rápidas, quase clínicas. A polícia tratou cada uma como um evento isolado. Crimes comuns em um país grande demais para conectar pontos com facilidade. O que ninguém percebeu, no início, era que o padrão não estava nas vítimas. Estava no tempo. Sempre em períodos de baixa tensão. Feriados prolongados. Mudanças de gestão policial. Greves. Eventos que deslocavam o foco das autoridades. Ele não escolhia quem morreria primeiro. Escolhia quando ninguém estava olhando. As cenas eram simples. Ambientes comuns. Casas organizadas. Poucos sinais de luta. Em alguns casos, nada fora do lugar além do corpo. Não havia roubo. Não havia vandalismo. Não havia mensagens. Nada que sugerisse raiva ou prazer visível. Era como se aquelas pessoas tivessem apenas deixado de existir. Com o passar dos anos, alguns investigadores começaram a sentir desconforto. Não por semelhança direta entre os crimes, mas por algo mais difícil de explicar. Um vazio. A sensação de que aquelas mortes não se encaixavam em crimes passionais, nem em latrocínios, nem em conflitos pessoais. Elas simplesmente aconteciam. E cessavam. Sempre sem pressa. Sempre sem testemunhas. O primeiro erro grave da investigação foi acreditar que serial killers precisam de repetição visível. Que precisam assinar seus crimes. Que precisam ser notados. Esse não precisava. Ele entendia que o maior inimigo de uma investigação não é a falta de provas. É a rotina. Processos automáticos. Relatórios arquivados. Delegacias sobrecarregadas. Ele se escondia exatamente ali. Em um dos casos, uma testemunha afirmou ter visto um homem saindo calmamente do local minutos antes da descoberta do corpo. Ele não corria. Não demonstrava nervosismo. Não olhava para trás. Era apenas mais alguém atravessando a rua. A descrição foi vaga demais para gerar retrato falado. Alta estatura. Roupas comuns. Nenhuma característica marcante. E isso não era caso. Era estratégia. Anos depois, quando um analista criminal resolveu revisar arquivos antigos, algo finalmente começou a emergir. Não nos laudos. Não nas vítimas. Mas nos intervalos. Sempre havia um silêncio prolongado entre um crime e outro. Um silêncio calculado. Longo o suficiente para esfriar qualquer tentativa de conexão. Curto o suficiente para manter o ciclo ativo. Ele esperava o esquecimento. E só então voltava. O clímax do caso aconteceu quando dois crimes ocorreram no mesmo ano, em estados diferentes, mas em datas simbólicas. Datas que marcavam falhas institucionais. Aniversários de tragédias públicas. Momentos em que a atenção coletiva estava voltada para outro lugar. Pela primeira vez, alguém percebeu que aquilo não era coincidência. Era linguagem. Não para o público, mas para o sistema. Quando a força-tarefa foi criada, já era tarde. O assassino havia parado. Nenhuma nova morte. Nenhum rastro. Nenhuma movimentação suspeita. Como se tivesse simplesmente encerrado sua atividade. Ou como se tivesse alcançado exatamente o que queria.
Provar que podia. Que o sistema falhava. Que a invisibilidade era a maior arma possível. O caso nunca foi oficialmente encerrado. Continua aberto, mas adormecido. Alguns investigadores acreditam que ele ainda esteja vivo. Outros acreditam que apenas mudou de método. Há quem diga que ele nunca foi um monstro clássico. Nunca foi impulsivo. Nunca foi caótico. Foi apenas alguém que entendeu profundamente como funcionam o tempo, o silêncio e a negligência humana. E talvez seja isso o mais perturbador. Ele não precisou ser genial. Só precisou ser paciente. Se você já ouviu falar de mortes estranhas, casos isolados que nunca foram explicados ou histórias que simplesmente desapareceram dos noticiários, deixe seu comentário. Às vezes, o padrão só aparece quando alguém de fora resolve olhar com atenção. Se esse tipo de investigação te prende, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Ainda existem muitos casos silenciosos esperando para serem conectados. E alguns deles nunca quiseram ser encontrados.